Mas vamos lá. Gente, a gente está aqui na Assembleia de Deus, Missão em Roma. Estou com um tema muito legal aqui, mas a gente está fazendo uma coisa mais informal. Eu vou trocar a câmera em posição? Não, vem cá. O meu amigo Carlos Silva, nosso cliente também, que é o convite, abriu essa oportunidade, muito obrigado. Depois a gente agradece o pastor. Você está aparecendo, tá? É sua alegria. Então, mais uma vez, a gente vai falar de DAPA, da Ação Executiva do Presidente. O que acontece? Basicamente, são dois requerimentos básicos e simples para a pessoa qualificar. Primeiro, tem que ter entrado aqui antes do dia 1º de janeiro de 2010. Doutor, entrei dia 2, qualifico? Não. Então, dia 1º. Segundo, tem que ter um filho que seja cidadão ou residente antes do dia 20 de novembro de 2014. Doutor, meu filho nasceu no dia 21 de novembro, eu qualifico? Não. Chegou ao ponto de eu ter perguntas no Facebook se eles apressassem a gravidez, daria certo, dava tempo ainda. Sério. É sério. Então, esses dois requerimentos são básicos. Agora eu vou dar exemplos onde vem um monte de dúvidas. A pessoa entrou em 2003, teve a carta de deportação, foi pego em 2005, foi deportado em 2006, voltou em 2008, está aqui desde 2008. Essa pessoa qualifica? Qualifica, se tiver um filho. Por quê? Entrou antes de 1º de janeiro de 2010. A pessoa entrou, foi pega entrando, foi deportada para o Brasil, tentou entrar de novo, foi deportada, entrou de novo. Entrou de 2009, tem um filho nascido aqui, antes de 2014. Qualifica? Entenderam a pergunta? Ótimo. Quem não estiver participando, eu vou perguntar direto, tá? Pode apontar, então, todo mundo. Então, são esses dois requerimentos. O que vai desqualificar para quem qualifica? Crimes. Então, geralmente são 2 ou 3, o que eles chamam de misdemeanors, são crimes menores. O que é misdemeanor? Violência doméstica, dirigir embriagado, furto, vai no Walgreens, não quer pagar o CD que acha muito caro, põe no bolso sem querer e aí é pego. Então, esse tipo de coisa tem que tomar cuidado, tá? Tem que levar a sério. Tem muita gente que está deixando para a última hora. E a gente entra nisso. E qual que é outra coisa que vai desqualificar? Uma felony. O que é uma felony? É um crime mais grave. Vai no Walgreens e pega vai na Best Buy e pega um celular que quer trocar e esquece de pagar com ele no bolso. Acima de $250 é considerado uma felony. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Doutor, eu tive um caso criminal, mas eu paguei a multa e foi dismissed. Isso conta? Não. Se foi dismissed, não conta. Aqui em Massachusetts tem uma coisa chamada COF, C-W-O-F, que é Conviction Without a Finding. Isso para imigração conta. Então tem que tomar cuidado. O que mais? Vamos a felony, a misdemeanor. A boa notícia é, provavelmente, dirigir sem carteira vai ser uma exceção. Então, que também é um misdemeanor. Então, se a pessoa tem 4 cortes e tomou a culpa de dirigir sem carteira, não tem problema. A pessoa está dentro ainda. Tá bom? O grande problema da comunidade brasileira são 2. O primeiro de todos é violência doméstica. Eu cansei de ver os números que vão na corte, que dá briga entre o casal, não chama a polícia, mas não quer as consequências. Porque aqui não tem brincadeira. Houve violência doméstica, chama a polícia, alguém vai ser preso. E aí a coisa vai ficar cara para o advogado. Então tem que ficar naquelas, né? Mas vai ser uma complicação desnecessária. Então, não estou dizendo, pelo amor de Deus, para quem for acusado não chama a polícia. Só quero que entenda as consequências. Então isso tem que ser levado a sério. O que mais? Doutor, meu filho mora no Brasil, mas eu qualifico. Eu entrei em 2009, ele nasceu em 2013. Entra? Ainda não. Entra. Não tem a necessidade do filho estar nos Estados Unidos. Tá bom? Mesmo que não seja americano? Mesmo que nasceu aqui, que nasceu no Brasil? Calma, aí não. O filho, são 2 requerimentos básicos. O requerimento básico não muda. O filho não precisa ter nascido aqui. Vou te dar um exemplo. Você tem um filho de 17 anos. Tá? Aí ele fez 18, casou com a namorada era cidadã, ele pegou o green card antes do dia 20 de novembro de 2014. Então ele não nasceu aqui, mas ele pegou um green card no dia 15 de outubro de 2014. Você, como pai dele, qualifica na lei, porque ele tem um green card.
Então, não precisa ter nascido aqui. Qual que é o benefício disso? Muitos pais que entraram pelo México, que agora tem um filho que virou cidadão, eles não podem qualificar pela aplicação do filho. E não existe um perdão de filho ou filha para pai e mãe. Mas agora, na lei, eles estão qualificados. Entendeu? Então, o filho estar no Brasil não muda o requerimento dele ter um green card ou uma cidadania antes do dia 20 de novembro. Então, o filho nasce no Brasil, você está fora. Quem tem o filho de DACA, dos estudantes, também estão de fora. Essas pessoas não qualificam. Ah, meu filho entrou na lei dos estudantes, no Green Act, eu qualifico? Não, tá, infelizmente. Eu acredito que mais 2 anos a gente vai ter mais coisa vindo. De 2 a 3 anos vai ter uma reforma maior. Então, para quem não qualifica, não percam as esperanças. O que mais? Perguntinha básica. Doutor, eu não pago meus impostos. Como é que eu vou fazer com os impostos? Quantos anos e quanto eu pago para trás? Não sei. Não houve uma determinação do governo ainda. E eu não quero arriscar. Na minha opinião, vai ser entre 3 e 5 anos. Eu não faço a mínima ideia dessa quantidade, se for necessário. Então, a gente não sabe. Porque pode ser que o governo chegue assim, gente, para quem não pagou imposto, paga uma multa maior. Começa a pagar a partir de agora. Porque o IRS é diferente da imigração. Então isso tem que saber a diferenciação disso. Tá? Então eu não sei como vai ser a política disso. Se vai ter que pagar para trás, ou se vai pagar uma multa equivalente, qual que vai ser. Então a gente está esperando a orientação da imigração para ver como é que vai fazer isso. Tá bom? Meu conselho é, quem não tem um contador, já entre em contato com um ou 2 para ter uma ideia do quanto vai custar, se a pessoa vai ser muito ocupada, qual vai ser a linha, o que tem que fazer para isso, para já se preparar. Lógico. Que nem no caso, eu tenho um caso que, tipo assim, eu comecei a pagar um imposto agora em 2013, então eu fiz em 2013 e fiz agora também em 2014. Correto. Só que a minha esposa na época não quis declarar. Eu fui no contador, eu fiz uma coisa muito errada, porque como eu sou casado com ela aqui e tudo, mas eu declarei como se eu solteiro. Como ela não queria declarar, eu declarei sozinho como se eu fosse solteiro. Você acha que se ela fosse declarar seria um problema? Eu acredito que isso para a imigração não será um problema. Eu acredito, inicialmente. Posso estar errado, porque aí é uma coisa que a gente vai ter que esperar entrar nas consequências para saber disso. É porque eu casei com ela aqui e agora ela tinha que declarar imposto, eu tive que declarar como se eu sou solteiro. No caso. Correto. Então, para 2014, declara casado, morando separados, se for o caso. Tá? E mesmo que você declare casado, você não precisa botar ela no imposto. Você entendeu? Você só pode, provavelmente não tem social aqui, não. Então não teria problema nenhum. O que mais? Dos impostos são isso, então espera. Eventualmente, se for necessário, isso é fácil de fazer uma emenda e corrigir isso. Tá? Então isso daria para ser corrigido. A aplicação é individual, não é para o casal. Então, se o casal qualifica, serão necessárias 2 diferentes. Problemas que a gente está incorrendo, ou encontrando. Doutor, eu estou casado há 10 anos, está tudo no nome da minha esposa. Como é que eu faço? Vai ser um pouco complicado, mas a gente vai usar a documentação da pessoa, com a certidão de nascimento do filho, mais a certidão de casamento, para provar que elas moram no mesmo endereço. Por mais que esteja tudo no nome do esposo, a outra esposa ou esposo tem que ter alguma coisa no nome, pelo menos. Histórico médico que levou os filhos, histórico escolar, alguma coisa. Telefone celular, Facebook ajuda. Por quê? Olha a jogada. Facebook, como existe uma linha do tempo, aquela timeline, isso não dá para alterar. Se você imprimir o seu Facebook, está desde quando você está aqui. Então, se você tem um Facebook de 2007, a sua prova de 2007 já está aqui. Qual que é a prova que a gente vai exigir no escritório? Porque outra pergunta que eu recebo é o seguinte. Doutor, eu entrei aqui em 2005, fui pego pela imigração, eu tenho aquela carta e meu filho nasceu em 2009. Eu preciso provar alguma coisa? Na minha opinião, já está provado que eu estou aqui desde 2005. Errado. Tem que provar. Porque nada impede da pessoa, e pago todos os meus táxis, nada impede da pessoa ter ido viajar para o Brasil para ver os pais em 2010, ficou 1 ano lá, voltou em 2011, veio pelo México e não foi pego. Então, qual que é a política do escritório? A política do escritório vai ser um documento a cada 2, 3 meses. Quais são os documentos de preferência? Os documentos de preferência são aqueles que outras pessoas não podem fazer. Utilities, conta de água, luz, gás, cable,
internet, telefone celular, extratos bancários. O porquê? Porque não tem como você pedir para um amigo, me faz uma carta dizendo que estou aqui há 10 anos. O hospital serve, mas ninguém vai no hospital todo mês. Então, ao mesmo tempo que o hospital é muito bom, a gente vai usar uma coisa mais secundária, porque isso é uma coisa geralmente intercalada, ela não é constante, e você vai aqui uma constância. Mas sim, é uma boa. Remessa de dinheiro quando você manda para o Brasil também vale? Vale. Mas no caso de trabalho também, se você já trabalhou em 2003, 2004, como dá para provar também? Depende. Se você tem um W2 ou você recebe um contra-cheque, dá para provar. Se você recebe W2 cash, o dinheiro vivo, aí complica. Tá? Outra pergunta muito comum. Geralmente os homens fazem essa pergunta. Né? Parece que as mulheres têm mais bom senso, ou melhor bom senso. Doutor, eu entrei pelo México, fui pego. Desde então eu uso outro nome. Como é que eu faço? Idealmente seria bom a pessoa tentar buscar tudo que tem no nome próprio. Se isso não for possível, atualmente, como a gente não tem uma orientação muito grande da imigração, a minha opinião tem sido: vamos usar o seu outro nome para provar que você é o João e o José ao mesmo tempo. Como exemplo. O porquê? Porque é preferível você abrir o jogo para a imigração, pedir desculpa e começar limpo, do que tentar ficar nessa de fazer a bola de neve, enganar. Porque uma hora você vai esquecer da mentira do passado, vai acabar falando a verdade, mas a mentira está escrito, eles vão pegar e aí tudo desaba. É o castelo de areia que vai desabar. Então é preferível, vamos começar certo, começa limpo e começa isso. Teve uma pergunta que eu recebi uma vez numa palestra. Doutor, eu não tenho nada no meu nome, uso o nome errado, eu também não tenho nada no nome errado. Como é que eu faço? Pobre do cara. Como é que é, cara? Pobre do cara. Se quis ser um fantasma. Então, aí eu não sei como faz. Tá? Então, se você não tem absolutamente nada do seu nome, provavelmente vai ser um caso que vai dar problema para provar que está aqui. Aí a gente pode ir para a segunda, as evidências que eu chamo secundárias. Quais são elas? Contrato de aluguel, recibo do contrato de aluguel, cartas de referência, fotos, cartões postais e etc. Então, para aquelas pessoas que não tem nada no nome certo e não tem nada no nome errado, gente, tá complicado. Tá? Que mais? Doutor, eu tenho uma filha, um filho com fulano ou com fulana, mas eu não sou casado. Ela mora com a mãe tem a custódia. Isso impede? Não. Outra pergunta, e aí eu também não sei a resposta, já vou dizer que eu não sei a resposta. Doutor, eu casei com minha esposa, o filho dela é americano e tem menos de 18 anos. Eu me encaixo como stepdad? Eu ainda não sei. Existe uma opinião, eu já vi duas linhas de pensamento. Uma dizendo que encaixa, uma pessoa que realmente casou no papel, antes do dia 20 de novembro de 2014, vai encaixar como stepdad, e já ouvi falar que não. Então eu estou esperando a orientação da imigração para que isso ocorra. Tá? Isso tem bastante. Doutor, mas eu sou juntado com a fulana, nunca casei, ela tem 4 filhos americanos, eu qualifico? Não. Aí eu já posso falar que não. Se não houve formalização de um casamento ou de uma adoção, a pessoa está fora. Tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Crimes, etc. Isso. O que o nosso escritório está fazendo? Para ajudar a preparar a evidência aqui, como eu já falei, vai ser uma a cada 2, 3 meses, então é uma quantidade relativamente grande. Para as pessoas que também usam um outro nome, nosso escritório está já abrindo alguns casos para quem queira. A gente está cobrando $200, que vai ser deduzido do preço total para preparar isso. Se o cliente mudar de ideia, o dinheiro não é devolvido, mas eu devolvo todo o material organizadinho já por dado, girocado e tudo. O porquê isso? Gente, são 5 milhões de pessoas. Eu calculo que na área de Massachusetts vai ser em torno de 100 mil brasileiros fazendo isso. Tá? 100, por baixo 50 mil. Se você calcular que tem uma média, eu diria,
uns 20 a 30 advogados bons de imigração na área de Massachusetts, você faz a conta. 50 mil, vamos supor 50 para fazer, dividido por 50. Vai dar uma milha de 1.000 clientes por advogado. Então, não vai dar vazão. Por isso que eu estou falando para o pessoal, se prepara antes, não deixa para a última hora. Porque a hora que o cliente deixar para a última hora e aparece uma coisa que ele não esperava, ou seja, tem um problema criminal, usa o nome errado, a maioria dos escritórios não vai perder o tempo para refazer isso. Porque aí a gente vai dar prioridade para quem realmente está organizado. Entendeu? Bem-vindo, pode sentar. O que mais? Então, é essa a coisa. Mas, doutor, qual vai ser o seu preço final? Eu não sei. Eu estou esperando os outros advogados soltarem o preço para soltar igual ou um pouquinho mais baixo. Porque no DACA eu soltei um pouquinho mais alto, ou quando eu soltei, todo mundo soltou um pouquinho mais baixo. Então, agora eu estou fazendo o inverso. Tá? Mas o preço vai ser extremamente competitivo. O que mais? Nosso escritório conta com uma tecnologia muito grande. O porquê? Faz mais ou menos 2007 que eu estou me preparando para isso. Então, faz mais ou menos 8 anos que eu já tenho colocado o escritório preparado para, se um dia passar uma lei de reforma, como que a gente vai fazer o procedimento? Como que a gente vai atender o cliente? Rápido, eficiente, de uma forma honesta, onde ele não vai dar um jeitinho. Nosso escritório não vai dar jeitinho. Doutor, eu entrei no dia 3 de janeiro de 2010, me ajuda? Não. Tá? Por quê? Porque a ajuda que vai para o cliente, se der errado a imigração descobre, prejudica o escritório e prejudica todos os outros clientes, que aí eles vão investigar todo mundo. Então a ideia é não fazer isso. Gente, perguntas? Vamos lá, damos primeiro. Não, porque eu sou casada com ele, mas a gente não é casado assim, no papel, entendeu? Não tá? Isso. Temos uma filha que nasceu aqui, tem 4 anos, só que, porém, ele continua casado com uma americana. E, tipo assim, será que isso vai intervir em alguma coisa na aplicação? Ou ele tem que apresentar a certidão de casamento dele? Eu não sei te dizer ainda porque não tem os formulários, mas provavelmente não, isso não vai interferir, porque, como falei, a aplicação é individual. Tendo dito isso, se não existe um motivo para você permanecer casado, eu consideraria você já começar a ajeitar a sua vida e entrar com divórcio. Ele já até tentou, doutor, só que, porém, antes de sair essa lei, ele já tentou pedir a ela, só que ela sempre ameaçava de chamar a imigração. Aí a gente ficava sempre meio com medo. Eu entendo o medo. Então você deve ter mel, porque o pessoal se divorciar de mim, eu já me imigrei, nunca ouvi isso, mas parabéns, tem mel. Mas agora dá para prosseguir com o seu divórcio. Outra coisa, a lei já está em efeito desde o dia 5 de janeiro de 2015. Então as pessoas que qualificam não serão deportadas. O que não quer dizer que quem for pego dirigindo sem licença não vai ser detido. Mas a imigração não vem. Tá bom? Mas não prejudica também nada, não. Não falei isso? Tem que ficar atento. Tem uma coisa. Se você for pego uma vez por semana daqui até fevereiro, ou 15 vezes, por mais que o crime, se você for pego dirigindo 15 vezes sem carteira, por mais que o crime de dirigir sem carteira não é um crime que desqualifica, a tua atitude é uma falta de moral. Isso vai te desqualificar. Porque você sabe que você está quebrando a lei, você continua fazendo e você não está nem aí. Então eles vão te negar uma falta de moral. Dá para entender a diferença? Tem que tomar cuidado. Mais perguntas? Ele tinha uma pergunta. Eu já pergunto, a respeito das cortes de trânsito, essas coisas, tem que estar correndo atrás desses... Já foi resolvido? Se não for uma inconveniência, a gente gostaria que já viesse com isso em mãos, para facilitar. As pessoas, pergunta muito boa, as perguntas que têm a carta de deportação, será bom buscar aquela carta. Perdi, deixei no Brasil, manda alguém tirar uma foto e manda por e-mail. O porquê? Porque a hora que for dar entrada na lei, vai tirar a impressão digital. Aí vai sair que tem uma deportação. Eles vão tentar buscar o formulário para botar junto, uma pasta antiga. Isso vai atrasar o processo.
Então eu já prefiro dar um número que chama alien number, dizendo que a pessoa tem a carta, que isso já agiliza nessa busca e etc. Entendeu? Para juntar os processos, para que o documento seja emitido mais rápido. Doutor, agora tem uma pergunta aqui. Ó, gostei, lição de casa, trouxe anotado. Pode demorar Não, um sério, pouquinho. assim mesmo. Pode demorar. Se eu não trouxer, depois que eu fazer uma Isso pergunta. não tá certíssimo. É o seguinte, essa pergunta aqui. Quando eu entrei a primeira vez aqui, em 2005, eu entrei naquele final do Kaikai. Tá. Eu cheguei com essa carta, a primeira coisa que meu irmão falou comigo, pessoal, agora é o seguinte, você pega essa carta, você destrói ela e some essa carta aí tudinho, eu já fiquei apavorado. Eu rasguei e sumi com a carta. Depois eu fui pego e fui deportado. Mas quando eu pegaram com outro nome já, e descobri aquele nome, me deram o mesmo passaporte que eu tinha. E depois eu voltei em 2008. Ok. E aí eu casei. Então, quer dizer, esse nome que eu tinha, eu consegui mudar o nome que eu tinha lá para não ser achado no primeiro e último nome. Eu peguei o sobrenome da esposa aqui, então mudei, já tá tudo certo no Brasil e aqui também. Totalmente diferente o nome, entendeu? Sei. E você acha que agora daí um problema vai mexer esse nome quando eu for checar o meu printinho, vai ter o mesmo nome que eu fui deportado? Vai ser um pouco enrolado. Não vou nem mentir, vai ser um pouco enrolado. Tá? A vantagem é que, pelo que você está me dizendo, você fez tudo dentro da lei. É, eu tenho a certidão Casou e americana, trocou, tudinho, inclusive os nomes, etc. Inclusive eu fiquei com medo do consulado brasileiro não me dar o passaporte, que era esse nome. Eu fui lá, eu queria meu nome de volta, a mulher falou que não era possível, eu briguei com ela que eu queria o nome. Aí me deu um livro, então você tem que ir para a corte, assim, eu falei, não quero na corte, não tá bom isso não. Eu fui lá e o consulado brasileiro aceitou. O que você vai poder fazer, então, se você quiser voltar para o seu nome de solteiro ou inverter esses nomes, aí é uma questão do casal, tá? Primeiro. Mas tem que ser feito através de um processo de corte. Você entra com uma mudança de nome e deve ser feito isso. É, mas agora eu percebi que o Brasil já mudei, o CPF, passaporte, então o passaporte no meu já veio com esse nome agora de casado, agora, tudo agora, entendeu? Só a imigração que tem esse nome lá. Para a imigração, não vai ser problema. Uma vez que eu mostro a sua certidão de nascimento, de casamento americana, se trocou o nome, tá aí a prova que eles precisam. Tá bom? O I-94. Também joguei fora, quando cheguei aqui também falou que tinha jogado aqui fora, mas eu tenho passaporte com visto. Irrelevante em 94. Não vai ser necessário. Você tem passaporte com visto, é tudo que precisa. Tá bom? No caso, minha esposa, ela veio também negócio de imigração. Aí na época tinha essa carta de imigração, de demonstração, também jogou fora. Até hoje ela também ela não tem nada no nome dela. Então, existe uma forma de buscar essa carta de deportação, mas é um processo demorado e não sei te dizer se vale a pena buscar isso no momento, tá? Vale a pena, não sei se vale, porque vai ter um custo que leva numa média de 6 a 8 meses. Então, em alguns casos, quando a pessoa receber a resposta, a lei já está aberta e provavelmente a pessoa já aplicou. Então, se torna irrelevante. Então, eu não aconselharia mexer nisso e vou cobrar para fazer o serviço. Então, seria um custo extra que talvez não adiante muito. Com referente a usar um nome diferente, é o que eu te expliquei. A gente vai ter que ou abrir o jogo, ou ela vai ter que fazer o máximo possível para tentar justificar que o nome dela está aqui, um documento a cada 1, 2, 3 meses. Pergunta, ela não registrou filho em nome errado não, né? Não, ela está no nome dela certinho. Maravilha, porque tive cliente que já fez isso também. Não, quando aconteceu algumas coisas que negócio aí, ela usou só o nome dela, aí até quando minha filha nasceu, é só o nome dela. Ótimo. Você trouxe a pizza ou não? Não, professor. Falaram que o último entrante trazia a pizza. Opa, galera, eu não sabia disso, não imagina isso. Mas aí, vamos lá, pergunta. Eu não qualifico para essa lei porque minha filha não nasceu aqui, mas ela pegou o DAC. E eu ouvi falar aí que agora esses novos pessoal que vai aplicar as crianças, o novo DAC agora que saiu, é o mesmo que está tendo, porque eu ouvi falar que esse DAC agora que eles vão aplicar, eu ouvi falar que dá direito para eles poderem ir no Brasil. Eu queria saber se o primeiro DAC que saiu, se é igual ou não. Tá. A informação que você tem está meio cruzada. As pessoas que se qualificam no DAC já podem viajar desde 2013. Certo. Do antigo. São 3 motivos de viagem: humanitário, razões de estudo e trabalho. São 3 razões que podem viajar. O DACA novo, a única diferença é que ele foi expandido. Ele saiu de 2007 e entrou na mesma data de 2010. Ou seja, as pessoas que entraram aqui até o dia 1º de janeiro de 2010 com menos de 15 anos ou 15 anos
que fizeram high school qualificam, ao invés de ser 2007. E o DACA de 2007 tinha um limite de 30 anos de idade. Esse limite foi removido. Então, se eu acabei de fazer 31 anos, eu também qualifico. Tá? Então quer dizer então, que ele só estendeu só, nada mudou. Ele foi ampliado. Não é que estendeu, foi ampliado. Nada mudou. As regrinhas vão ser a mesma. As pessoas têm que ter um estudo, um JD, e etc, etc. Tá? É um processo relativamente fácil de ser feito. Se a tua filha está pensando em viajar, o meu conselho é, ou ela se inscreve em algum curso no Brasil de 2, 3 dias e viaja o resto, ou ela faz um estágio lá com um amigo, alguma coisa de 2 semanas e viaja o resto. Exato. Ou humanitária, né? Humanitária. Razões humanitárias é um pouco mais complicado. Mas aí eu não sei se, por exemplo, uma tia-avó qualificaria. Fica difícil eu te falar, arranja um atestado médico de uma tia-avó, pode ser que a imigração não considere isso uma urgência. Já com o estudo e trabalho fica mais difícil negar. Entendeu? Se for uma mãe, um pai, uma avó direto, aí dá para entender. Mas se achar um distante, alguém na família, complica. Até, por exemplo, se ela for sair para algum lugar para fazer, tipo assim, como que eu poderia falar? Porque ela está... Intercâmbio. Então, não é bem um intercâmbio, assim, mas é quase isso. Deixa eu te explicar. Tipo assim, ela tá para ir para um outro país, certo? Para fazer trabalho, tipo assim, humanitário da Cruz Vermelha, entendeu? Ela quer ir num lugar. Eu não vejo como isso não qualificaria. Eu acho que qualifica perfeito. Em 2 razões, trabalho e humanitário. Tá? Então, sem dúvida, bonito isso, tem que incentivar. Tá, e o senhor faz esse processo? Fazemos. Leva 3 meses em média para sair a autorização de viagem, não é imediato. Tá? Então tem que calcular 3, 4 meses antes de quando ela quiser ir embora para fazer a aplicação. E se for questão de doença, assim, tipo assim, a pessoa tá lá, tipo assim, lá no Brasil, meio morre ou não morre, assim, e você precisa desse papel meio urgente. Você sempre pode tentar com um atestado médico, um histórico médico da pessoa, levar uma money order referente à taxa, que se não me engano são 290, 390 dólares, lá na imigração para ter um carimbo feito no seu passaporte. É extremamente difícil de se conseguir. Ou é bem mais difícil de conseguir do que pelo processo normal. Eles não carimbam à toa. Você vai ter que ter um motivo muito Meu pai faleceu, sabe, entrou nesse processo aí, o advogado mandou, mas eu falei, não esquece. Então, infelizmente esse tipo de coisa acontece. Eu sinto muito pra ter. Você estava complementando aqui. Então, aí no caso ela colocou o nome dela certinho. Faz a pizza a próxima vez. Usa o nome certo, só que tipo assim, ela não declarou nada, imposto, nada, não tem nada. Então não tem nada no nome dela. Não. Então a gente vai fazer como eu expliquei. Vai pegar o nome que ela usa, o nome dela, e tentar provar que são as mesmas pessoas. Entendeu? Faz assim. Não tem outra opção. Eu trabalho há 5 anos no mesmo restaurante. Eu tenho os contra-cheques e o carro. Eu nunca declarei. Eu preciso de provar mais alguma coisa ou é só isso? Entenda uma coisa. A questão não é eu preciso de provar mais uma coisa. A questão é, eu poderia te dizer não. Mas eu preferia que se você tivesse mais documentação, você trouxesse essa documentação. Porque a ideia não é fazer o mínimo possível para ser aprovado. Ou o suficiente para deixar o oficial confortável. Então vamos trocar de posição. Você é oficial de imigração. Você abre uma pasta. Só tem contra-cheque. Aí você tem uma pasta. Tem contra-cheque, conta de luz, extrato bancário, conta de telefone. Aonde você vai dar mais evidência? Qual que você vai provar mais rápido? De novo, a ideia é fazer a vida do oficial fácil. A ideia do nosso escritório é bater o olho, está organizado, está bem feitinho, pum, não vai ter. Porque aqui, fala assim, contra-cheque, assim, mas olha, isso meio pode ser impresso. Então vamos mandar um pedido para mais evidência. Aí te manda, a gente recebeu seus contra-cheques, muito obrigado, mas já que você tem tantos contra-cheques, manda suas contas de água ou alguma outra coisa. O pedido volta para você, que era para ficar pronto em 5 meses, adivinha quanto tempo vai levar? 1 ano e meio. Porque você vai voltar para o final da linha, final da fila, juntar tudo, aí você vai falar comigo de novo, eu, o advogado, o notário, quem quer que seja, vai tipo, no final da fila. Então, gente, exato, para que fazer o mínimo possível? Por isso que eu estou falando, já começa a organizar agora, entendeu?
Eu recebo essa pergunta, doutor, e se eu mandar um a cada 6 meses? Manda um por ano. O nosso escritório, idealmente, é mais de um documento, um a cada 2 ou 3 meses no máximo. Eu não gostaria de ver um buraco de 6 meses, porque daí dá margem de interpretação de que a pessoa pode ter saído voltada. O porquê? Entenda, o dever de provar a presença física é de vocês, é do cliente, não é da imigração de provar que vocês não estavam aqui. É diferente da corte criminal. Corte criminal, a pessoa é inocente até que a promotoria prove culpado. Na imigração, você é culpado até que você se prove inocente. Então, o que eu chamo de ônus da prova, o dever de provar é invertido. Tá? Mais perguntas no livro do conhecimento? Vamos embora. E, tipo assim, Pergunta alta. Quando a gente dá entrada dos documentos, que nem eu estou pretendendo... Deixa eu puxar a própria câmera. Quando a gente der entrada dos documentos, eu estou com vontade de mudar de apartamento. Só que eu vou botar que eu tenho entrada aqui. O que faz depois se eu mudar de endereço hoje? Como é que você queria os documentos? Tá, se você já está prevendo mudar de endereço, minha sugestão é gasta $100 numa caixa postal, no P.O. Box, pega um P.O. Box e põe o P.O. Box com o seu endereço para ser tudo remetido lá. Era isso que eu ia perguntar, se a gente podia usar um P.O. Box. Pode. Ou você pode fazer uma mudança de endereço. Isso pode ser que eles consigam processar ou não. Eu já vi dar muito erro. Então, geralmente, eu sempre sugiro o P.O. Box. Por exemplo, no meu escritório, eu tenho um P.O. Box onde eu mando toda a correspondência de imigração. Porque eu já aprendi a lição. Que quando eu troco o escritório, eu tenho que notificar todos os casos que eu estou trocando de endereço. Se eu tiver 1000 casos, são 1000 notificações individuais. Eu falei, gente, esquece. Então eu peguei um P.O. Box. Tá? Outra pergunta, calma que tem um livrinho do conhecimento. Tem muita gente que está falando que será necessário, não será necessário tirar o passaporte da criança, do filho? O americano? É. Acredito que não. Porque isso não é uma obrigação. Eu sempre recomendo tirar o passaporte, mas não é necessário. Então, vamos dar a vez para ele aqui, vamos lá. E os outros documentos hispanos, porto-riquenho, tirou carteira, só para tirar a drive license. Tá. E foi cancelado, eu tenho certeza, 5 anos. O problema de documento hispano não é hispano. Porto Rico é cidadão americano. Aí já é um elefante totalmente de outra cor. Tá? Quando uma pessoa usa um documento de porto-riquenho que é um cidadão americano, o que está fazendo aí é um false claim of citizenship. A pessoa está falsamente dizendo que é cidadã americana. As consequências para isso são seríssimas. Seríssimas. Geralmente, quando a imigração descobre que a pessoa fez isso, não existe perdão para nada, ela não qualifica basicamente em quase nada. Então tem que tomar muito cuidado. Depois eu converso com você, tá? Para a gente acertar isso. Livro do conhecimento. A última pergunta é a seguinte: esses documentos que tem para 3 anos. Mais alto. Gente, senão não sai, mais alto. Esses documentos estão falando que vai ser para 3 anos. Correto. Eles poderão ser renovados ou depois pode vir um outro tipo de presidente que pode cancelar? Ótima pergunta. A pergunta é o seguinte, gente, vamos prestar atenção. A pergunta dele é: o documento é válido por 3 anos. Isso pode ser cancelado depois de 3 anos? A resposta é sim, pode ser cancelado. Na verdade, isso pode ser cancelado antes dos 3 anos. O próximo presidente entra em 2016, assume em 2017, e depois simplesmente não quero fazer, vou cancelar. Vai acontecer? Não. O porquê? O jeito que a ordem executiva foi feita, ela é blindada na família. Por isso que ele não passou para geral. Uma vez que você dá um direito, fica impossível de tirar esse direito. E a mesma coisa que um presidente chegar e falar assim: a partir de hoje, mulher não vota mais. Você acha que isso funcionaria? Não. O porquê? É um direito adquirido. Então, uma vez que você dá direito para uma certa população, é impossível tirar. 2. Isso seria suicídio político. O porquê? Ninguém vai querer ser o presidente que está deportando pai e mãe de cidadão e residente. Ninguém. Fala em nazismo, isso é pior. Entendeu? Então ninguém vai fazer isso. Então a preocupação disso ser removido, não. E você vai ter que lidar com um problema de 5, 6 milhões de pessoas. Então qual que vai ser a ideia? A ideia vai ser que isso seja passado em forma de lei. Se os republicanos forem espertos, agora que você tem controle da Câmara dos Deputados e do Senado,
ou seja, eles controlam o Congresso, eles façam a lei. Essa seria a jogada tática deles. Eles levam crédito. O problema já está aí e não vai embora. Você entendeu? Então eles têm a chance de levar o crédito. Mas caso vão botar que eles cancelem tudo, que nem eles falam que social é uma vez só. Correto. Eles cancelam tudo, social e tudo? Não, social não cancela. É que nem impressão digital. Social Correto. Mas, Carlos, de novo, eu, como advogado, sempre preparo meu cliente para o pior, espero o melhor. Ou seja, treino difícil, guerra fácil. É a minha filosofia. Teu cenário não acontece. Isso ser cancelado. Não acontece. Então relaxa. Tá bom? Não acontece. Historicamente isso não acontece. Tá bom? Não vai acontecer. Para a gente ficar bem claro aqui. Pode ser que venha uma lei, não dê direito ao green card, não dê direito a uma cidadania, você sempre vai ficar renovando isso a cada 3 anos. Pode ser. Mas tirar esse direito, não. Por quê? Tem uma coisa chamada TPS, que é dada para alguns países da América Central, e tem sido renovada desde então. Entendeu? A lei especial para os cubanos. É uma lei que já está em vigor, acho que há mais de 50 anos. E não foi retirada. Então, e a lei de imigração, e é só para cubano. E provavelmente agora, porque os cubanos estão com medo com essa abertura entre Cuba, que isso acaba. A minha preocupação sempre é que, tipo assim, eu tenho vontade de sair o documento, pegar o documento, isso aí. Minha intenção era comprar uma casa e poder viver lá daqui à vontade. Então, E eu recomendo você fazer isso. Compra a casa e segue vida normal. Porque mesmo que te tirem os documentos, você tem vínculos aqui, você começa a provar que você tem interesse de ficar aqui. Porque o problema que eu encontro é lei dos 10 anos, tá? O cliente vem, doutor, fui pego pela imigração. Qual que é o princípio? Então eu vou perguntar, quem veio aqui para ficar 2 anos, trabalhar, fazer um presente de mim e voltar para o Brasil? Eu vim pra cá. Sim. Quem está aqui há 10 anos ou mais? Ele. Tá. Então qual que é a mentalidade, gente? A mentalidade é, eu falo isso em toda a palestra, está na hora de mudar. Se está todo mundo aqui, todo mundo tem filho. Adivinha quem que é prioridade hoje? Sim. Você entendeu onde eu estou indo com isso? Então, por mais que você não tenha as oportunidades que você gostaria de ter, proporcione aos seus filhos. Se você voltar para o Brasil, as escolas vão ser pior, o sistema médico vai ser pior, as escolas vão ser piores, o sistema médico vai ser pior, violência, corrupção. Aqui tem essa neve branca que é linda no cartão postal, lindo. Mas já deu, né? Mas mesmo com isso, você vê infraestrutura. 2 dias de tempestade histórica, se dirige, as highways estão limpas. E se chover 2 dias como nevou aqui no Brasil? Leva um mês para limpar o negócio. Dá para entender? Então, meu conselho é, faça o que você tem que fazer. Porque o pessoal vem para ficar 2 anos, fazer um pé de meia e comprar casinha no Brasil. 2 anos passa assim, ó. Pum, passou. 4 anos, comprou casinha no Brasil. Ah, mas aqui tá bom, mais 2 anos. 6 anos. Ah, mas aqui tá bom, 8, aí nasce o filho. Agora a dinâmica é diferente, nasceu o filho. Então agora escola, tudo aqui, fala inglês, vou tirar para botar de novo? Não quero um futuro melhor para o meu filho. Mas a mentalidade não muda, continua comprando a casinha no Brasil. Faz 10 anos que você tem uma casa maravilhosa no Brasil que vocês nunca usaram, que na verdade só dá despesa. Então está na hora de mudar a mentalidade. Por mais que não tenha documento, agora é a tua chance. Então agora não tem desculpa, compra aqui. Porque aí o cliente é pego, doutor, me ajuda. Fala assim, você tem casa? Não, mas eu tenho 3 no Brasil. Para que você quer? Você quer que eu te ajude a ficar aqui? Se você está lá no Brasil, você está lá no Brasil. Correto. Então como é que eu vou explicar para o juiz? O juiz chega assim para mim, doutor, o seu cliente tem casa aqui? Eu falo assim, não, mas tem 3 no Brasil. É a mesma cara que o juiz faz para mim, tipo... O que ele está querendo? No Brasil, lá, eu sempre vai, negócio de comprar coisa aqui, eu falo assim, olha, eu quero que você arranje mandar meu dinheiro sair para cá, porque você tem que comprar até dinheiro, mas eu quero viver aqui, né? Exato. Então, compra aqui tudo isso. Essa é a vantagem. Vamos lá, mais perguntas. Eu tenho mais Vamos lá. Pai que tem green card, pai não tem green card, irmão, e que o filho é maior de idade, tem 33 anos, não tem nada. Tem como se qualificar também, não, né? Não, acho que não. Quais são as 2 regrinhas básicas?
Filho e... Entrada. Acabou. As duas regrinhas são básicas, por isso que não muda. Fica fácil. Agora que você tiver uma pergunta, pensa, qualifica não. O filho que não tem nada, mas tem pais com green cards, ele é solteiro ou casado? Ele é solteiro. Então, os pais com green card a gente pode aplicar para ele. Leva numa média de 6 a 7 anos. Tá? Ele não pode casar enquanto os pais não fizerem a cidadania. Porque pai de green card não pode aplicar para filho casado, mas pode aplicar para filho solteiro maior. Tá bom? Certo. Eu vou falar para ele. Ótimo. Eu te pergunto, fazer uma pergunta desse mesmo jeito aí. Manda perguntar. Mas ele, não, era a mesma pergunta e respondeu, até ele respondeu. Agora, se ninguém tinha mais pergunta, eu quero fazer uma que eu não estou pensando, não sei se tem crime ou se não tem crime. Foi tão policial que a vez falou assim, que me parou, eu tirei carteira, tem carteira de outro estado. E eu dirigi que um policial um dia me parou e falou comigo que ele ainda falou assim, você não pode falar que você mora aqui. Eu falei assim, não, mas eu moro aqui, então eu falei com ele, falei, você não pode, porque isso é crime. E falou que isso é um crime, então eu já cometi crime, tem Tá, a resposta é não. Isso não é um crime, isso é uma contravenção. É diferente. Porque a lei de Massachusetts, se eu não me engano, quando você muda a tua residência, você tem 30 ou 60 dias, eu não sei de cor, para mudar sua carteira de motorista para cá. Por isso o policial falou que você tem que morar no outro estado. É porque ele perguntou quando ele morar aqui, pessoal, já vai fazer 5 anos que eu moro aqui, mas você não pode falar isso comigo. Ele nem foi checar, você vai embora e... Eu posso te falar uma coisa, teu anjo é forte, tá? Ninguém gosta de você lá, então... Porque, olha, isso não acontece frequentemente. Então é isso, gente, você lá que está quase quieto lá na moita, pergunta ou não? Rapaz, eu tenho um filho no Brasil. Ele tá vindo, não vai fazer. Infelizmente, ainda não. Aguente as contas que vem mais. Mais alguma coisa? Senão eu paro aqui e depois eu respondo individualmente. Deixa eu só tirar uma dúvida. Pessoas que trabalham com social, com número de social e que tem um nome nesse número. Tá, ótima pergunta, na verdade. Pessoas que construíram um crédito com a INT number, um social inventado, como que vão fazer isso? Perde o crédito ou não? Não. Uma vez que você conseguir tirar seu social de verdade, você consegue buscar e linkar esses dois números e faz uma fusão, ou seja, o crédito bom de um vem para o outro. Se você tiver um crédito ruim, então provavelmente eu aconselho você não fazer isso. Começa do zero. Igual eu fiz uma compra de um carro pelo banco. Mas quando eu fui ver se tinha crédito, alguma coisa assim, eles não conseguem achar nada. E tem como verificar se tem como ter crédito ou não? Aí você já está entrando numa área que não é minha área de atuação. De verificar crédito ou não. Eu sei que dá para fazer, trazer o seu histórico. Agora, se não acharam o seu, como tem que fazer, não faço a mínima ideia. Não mexo com isso. Tá? Gente, eu queria agradecer vocês de terem vindo aí depois de 2 dias de tempestade. Todo mundo fica agasalhado e protegido. Para quem precisar, estamos aí. O vídeo vai ser colocado no nosso Facebook. Depois é só dar um like lá, tá bom? Eu vou ficar à disposição para quem tiver perguntas em particular, e quiser abrir. O seu telefone você já passa aí para a galera. O telefone depois eu edito lá e ponho. Faço assim, além de advogado, eu estou falando, se não der certo como advogado, você fazer isso.